Conta um pouco esse contexto, o que estava acontecendo? A Europa Assistance, ou EA, como a gente costuma chamar internamente, ela já está há algum tempo na jornada de transformação, por uma série de motivos, né? A gente quer dar a melhor experiência para o nosso usuário, quer poder atender em múltiplos canais, quer aumentar a nossa eficiência. Então, a digitalização é um caminho sem volta para a gente. E a EA tinha uma cultura já há algum tempo de muita coisa ser desenvolvida internamente. E isso vinha causando uma perda de agilidade nas entregas da empresa. Quer dizer, a gente está buscando ser cada vez mais ágeis, cada vez poder atender melhor o nosso negócio, e a falta de elasticidade no uso dos recursos de TI internamente acabava quebrando essa nossa agilidade. E aí a empresa começou um processo de busca de parceiros que pudessem nos ajudar. Inicialmente, melhorando a nossa capacidade de desenvolvimento nos sistemas que nós utilizamos, que em sua grande maioria são internos e proprietários da EA, e depois que pudessem começar a trazer, agregar outros conhecimentos, outras inteligências nos nossos processos, trazendo soluções mais adequadas ou que a gente não tivesse oportunidade de explorar. E aí a Solute surgiu como um parceiro que começou muito bem como um parceiro de desenvolvimento. Lá atrás ela era quase que uma fábrica de software para a gente, e ela, através das entregas, ela vem conquistando cada vez mais espaço dentro da EA. Então, ela hoje é o nosso grande braço de desenvolvimento. Ela tem um conhecimento dos nossos sistemas que já permitiu que ela saísse só do desenvolvimento simples para fazer toda a parte de análise, de experiência de usuário, de criação de soluções junto com a gente. E agora está começando a conversar com a gente de uma forma bastante intensa e focada naquilo que nós precisamos, em outras áreas, que vão desde de BI até segurança da informação. E sempre num modelo da gente usar o conhecimento que a Solute já adquiriu da EA para buscar soluções melhores para a nossa necessidade. Como é que é, Paulo? Vocês estão num cliente, estão numa empresa. Como é que surge a possibilidade de ampliar esse escopo? Vocês fazem algum trabalho de prospecção ou de análise? O nosso Pedro Paulo, com a liderança dele, a experiência dele em tecnologia, potencializou um perfil da Solutes, que é o perfil orientado ao conceito de we feel, we design, we deliver. A entrega, no final das contas, é o mais importante, sem dúvida, gerar resultado, gerar valor, que significa no menor tempo, né? Ser ágil significa gerar valor no menos tempo, do nosso ponto de vista, mas sim, integrar a cultura ou entender a estratégia da European Assistance foi o nosso primeiro desafio, né? O we feel, entender, inclusive, qual era o grau de expectativa do ponto de vista de negócio, para que a tecnologia entregasse efetivamente valor. A segunda etapa foi uma etapa, e é uma etapa contínua, de e-design. A gente discute juntos as oportunidades de gerar esse valor sob a luz das demandas de negócio, e o e-delivery cria o ciclo virtuoso. Então, esse modelo mental orientado a não somente, embora seja muito importante, ser braço, mas também ter a capacidade, vamos dizer assim, de discutir e criar modelos e proposições que possam contribuir com o Pedro Paulo e a European Assistance. A gente foi a primeira empresa no ramo de assistência a ter um agente virtual fazendo atendimento. Quem ajudou a gente a construir todo o back-end para essa solução, né, foi a equipe da Solutes. Quando a gente fala em construir soluções diferenciadas para os nossos clientes, o parceiro é sempre a Solutes. E aí tem um caso, acho que até interessante, que é algumas tecnologias que nós usamos, a Solutes, eventualmente, ela não tinha ainda essa capacitação. Ela vai buscar e cria essa capacitação em uma tecnologia específica para poder nos apoiar.
É o caso, por exemplo, hoje de sistemas que nós temos na CABS, que são escritos numa linguagem bastante específica, difícil de encontrar profissionais no mercado. A gente vinha tendo problemas com outros provedores, a Solutis foi lá e falou, não, eu vou ajudar e eu vou me capacitar para poder te atender nessa área também. E para a gente, isso tem muito valor, porque o conhecimento de negócio e de como os nossos sistemas funcionam, que a Solutis vem adquirindo ao longo do tempo, é um diferencial muito grande com relação à velocidade com que a gente consegue entregar projeto. E durante o período da pandemia, a gente, de fato, exercitou, primeiro, a preocupação fundamental da continuidade do negócio, né? O business continuity. A gente não tinha condições de nem sonhar que houvesse qualquer grau de descontinuidade na operação da EA. E para nós foi fundamental colocar todos os nossos solutores, como nós chamamos os nossos colaboradores, no modelo home office, mas que esse modelo permitisse a manutenção da produtividade e a conexão com os colaboradores da EA. E aí o processo de continuidade dos negócios, na verdade, não só foi viabilizado, como a gente entendeu também que em alguns momentos a produtividade e a interação e até, vamos dizer assim, a intensidade do relacionamento aumentou. Hoje, a gente tem processos na empresa, tem atendimentos que são 100% digitais. Você entra em contato conosco para pedir o seu serviço através, por exemplo, de um aplicativo, do aplicativo do nosso cliente, do WhatsApp, através da nossa assistente virtual, a Eva, e a partir daí a tua necessidade é identificada e a gente vai fazer o acionamento do prestador de serviço que vai te atender para resolver o problema naquele momento. Essa jornada, hoje a gente tem um número de interações muito grande, a gente tem cerca de 200 mil interações por mês, e cerca de 30% dessas interações, elas são o que a gente chama de full digital. São cerca de 6 mil acionamentos por mês, 100% digitais. E aí a gente tem um sistema que é crítico para a gente nisso, que é o sistema que controla a atuação do nosso prestador de serviço. E esse sistema já era um sistema antigo, que ele tinha duas grandes deficiências, que a gente está tratando em grandes projetos hoje com a Solutis. Uma delas era a capacidade dele de escalar exponencialmente com o número de clientes que a gente está adquirindo, e ter um tempo de resposta adequado à necessidade. E a outra era a gente conseguir criar interfaces entre esse sistema e os nossos prestadores que permitissem ao prestador controlar adequadamente o serviço e responder rapidamente. Então, aí tem outros dois projetos que a Solutis está fazendo conosco, que é toda a criação das APIs públicas de interface desse sistema, e a criação do novo portal e do novo aplicativo para os provedores que não têm condições de interfacear automaticamente com a gente e querem ter um aplicativo. Como administrar esse dinamismo? Porque ele está mais do que certo. O Pedro Paulo, conforme vão surgindo as necessidades, ele vai trazendo as demandas. Como administrar essas equipes e essa multiplicidade, essa multidisciplinaridade de assuntos dentro da empresa? Um conceito, Xandó, fácil de falar e desafiante de implementar, que é um conceito distribuído de serviço. Então, a pandemia ela veio acelerar um conceito de gestão remota, né, de equipes, que a gente já praticava nos nossos estúdios de desenvolvimento. Mas, obviamente, nós somos desafiados a escalar esse modelo, e hoje a gente tem profissionais em todo o Brasil trabalhando. A gente não tem só nas nossas instalações, sejam em São Paulo, no Rio ou em Salvador, nos nossos estúdios próprios de desenvolvimento, a gente continua com o modelo em home office, e isso permitiu que a gente escalasse o modelo baseado em pessoas de diversas partes do país, e a gente abriu vagas nos últimos meses e atraiu e trouxe profissionais das mais diversas localidades. E aí você precisa ter processo, obviamente, um método que se orienta ao ágil, que a gente tem as cerimônias adequadas integradas com a equipe da EA. A gente entende que o modelo de inovação aberta, o Open Innovation, permite esse conceito que o Pedro Paulo bem colocou ali, das APIs sendo construídas para que a gente possa integrar as aplicações da EA com os seus clientes, permite, vamos dizer assim, dar essa escala que ele tanto comentou. O Paulo tocou num ponto aí delicado que para a gente foi super importante no começo do trabalho com a Solutis.
a gente estava muito acostumado a trabalhar com as equipes dentro de casa. Grandes projetos, a gente trazia as equipes das consultorias ou das fábricas, ou seja lá o que for, para dentro de casa, ou elas eram próximas e vinham frequentemente ao escritório, mas esse modelo ele tem limitações. O começo do nosso trabalho com a Solutis já começou de uma forma diferente, que foi o fato de que boa parte da equipe da Solutis não está em São Paulo. Então isso já obrigou a gente a aprender a trabalhar num modelo um pouco diferente do que a gente trabalhava antes. Com a chegada da pandemia, eu acho que isso tomou uma proporção completamente diferente, porque nem as nossas equipes mais conseguiam se reunir fisicamente. E a EA era uma empresa que, por cultura, ela dependia muito do trabalho presencial. Ela tem essa cultura de ter as pessoas próximas, interagindo. A gente não tinha, vamos dizer, uma cultura de home office disseminada na empresa, e que nem o Paulo falou, quando veio a pandemia, a gente teve que se adaptar muito rapidamente a isso. E aí eu acho que a gente teve um lado tecnológico da gente fazer essa adaptação. A gente colocou uma empresa do porte da EA e da CABS, colocamos as duas empresas em home office em 2-3 semanas, Uau. partindo praticamente do zero. Mas logo depois que a gente colocou as pessoas em home office e a empresa começou a operar normalmente, veio um outro desafio, que era o desafio não de manter a empresa rodando, mas de dar continuidade aos projetos, de continuar melhorando, de continuar desenvolvendo. E aí acho que a parceria com a Solutis teve um lado extremamente importante, porque a gente conseguiu se adaptar como empresas muito rapidamente ao trabalho do novo modelo. E a gente, acho que em 2 meses, a gente já estava entregando normalmente. Hoje a gente está operando 100% em home, como se nada tivesse acontecido. E a demanda de projetos não mudou, a capacidade de entregas não mudou, e a vida continua.